Nós, na última aula, discutimos esse problema, né? Nós começamos a discutir esse problema da área entre a curva e o eixo X. Na situação em que nós estudamos até agora, o gráfico da função ele estava assim, como nesse desenho, acima do eixo X, ok? E aí nós discutimos como seria uma aproximação dessa área. Olha lá, como o gráfico está acima do eixo X, isso significa que os valores da função são positivos, né? Na pior das hipóteses, pode em algum ponto ou outro se anular, mas de uma maneira geral eles vão estar maiores que zero. Em geral, maiores ou iguais a zero. Então, o que nós fizemos? A gente aproximou a área da região por uma soma de áreas de retângulos, né? Olha lá. Em vez daquela área que estava ali, agora nós estamos trabalhando com algo assim, uma série de retângulos. Se eu tiver muitos retângulos e eles forem razoavelmente fininhos, a aproximação vai ser boa. Nesse desenho aí, a aproximação não está uma perfeição, né? Vocês veem ali uma escadinha ali em cima, na parte superior da região, né? Naquela linha que delimita a região por cima, há uma série de... uma escadinha, né? Uns bicos para fora, para dentro e tal. Mas aumentando o número de retângulos, esses bicos iriam sumindo, né? Eles iam ficar cada vez mais bem encaixadinhos ali dentro, e a soma das áreas deles, né? Se a gente usasse muitos retângulos, tipo 1000 retângulos, obteria uma boa aproximação para a área da região original. Olha, basicamente, usando N retângulos, vamos imaginar que aí são N retângulos, esses que estão aí. Como é que era feita a coisa? Olha só, primeiro retângulo ali da esquerda, observa. A gente imaginou uma altura para ele, que é aquela linha tracejada ali, preta. A altura está construída a partir de um ponto x1 na base do retângulo. Então, aquela altura é o valor da função em x1, é o f de x1. Eu vou multiplicar f de x1 pela base daquele retângulo e vai dar a área do primeiro retângulo, ali, o primeiro da esquerda, ali. F de x1 mais delta x1. Delta x1 é a base dele, tá? E aí segue nessa sequência. Olha ali. Segundo retângulo vindo da esquerda para a direita. Peguei um ponto x2 ali na base. F de x2 serve de altura para ele. Então, a área dele é f de x2 vezes a base, que eu chamei de delta x2. E assim por diante. Terceiro retângulo, quarto, quinto, sexto, até o último, que poderia ser um enésimo retângulo, né? Já estamos usando N retângulos, então o último seria, eu pegaria um xn lá na sua base, calcularia f de xn como altura, a base é delta xn, e isso seria uma aproximação. Tá? Bom, chegamos a fazer alguns exemplos, deixei alguns exercícios para vocês. Fizemos, inclusive, vários exemplos, eu mostrei para vocês alguns exemplos, onde a gente, aumentando muito o número de retângulos, a gente obtinha valores que praticamente a gente considerava quase o valor exato da área. Né? Olha só, a ideia que a gente usava lá, à medida que o número de retângulos aumenta, a soma de suas áreas vai se aproximando do valor exato, né, da área da região. A gente parte desse princípio. Aí, no computador, você pode calcular com 100 mil retângulos, como nós fizemos, obtendo valores muito bons para a área da região, né? Para aproximações muito boas, excelentes, com um erro muito pequeno. Olha, outra maneira de falar isso. Quando o número de retângulos tende para infinito, dizer tende para infinito é uma maneira de dizer aumenta, né? A soma de suas áreas tendo para o valor da área da região. Tá? Bom, eu falei para vocês que existia uma maneira aproximada de calcular a área, que é essa, poderia ser essa, usando retângulos, né? Agora,
Eu falei que em algumas situações é possível encontrar a área exata da região, tá? Não em todas, mas em uma grande quantidade de situações, tá? Então, a partir de agora, a gente está interessado nessa área exata, sem fazer aproximação por retângulos ou por seja lá como for. A gente quer fazer uma conta que nos entregue direto o valor exato da área. Olha, pode-se provar, eu não vou provar isso aqui, que essa demonstração é bastante complexa, que à medida que o número de retângulos vai aumentando, essa soma pode ser calculada, né, no limite, por uma expressão muito simples, que nos dá a área dessa região. Eu vou passar ali para o quadro e vou mostrar para vocês que expressão é essa. Ok? Vamos lá. Opa, sai daí esse negócio. Pronto, está aqui o quadro. Olha lá. A ideia, então, é pegar o valor exato da área da região. Nós estamos, por enquanto, considerando sempre aquela situação, o gráfico da função f de x, que delimita um dos lados da região, está acima do eixo x. E eu quero a área entre essa curva e o eixo x. Tá? A gente chamou aqui de A, chamou aqui de B, e aqui tem uma área. Vamos dar um nome para a região, R. O que se mostra é que aquela soma de áreas de retângulos, conforme o número de retângulos vai aumentando, ela tende para um valor numérico, que é a área exata da região, e que é muito fácil de ser calculado. Esse valor numérico é representado dessa maneira aqui. Se representa assim, com S de A até B. O S é para lembrar a gente que aqui, isso vem de uma soma de áreas de retângulos, cujo número de parcelas cresceu muito, foi tendendo a infinito. Então, quando isso acontecia, quando o número de parcelas tendia a infinito, os retângulos iam ficando cada vez mais fininhos, fininhos. Olha um retângulo aqui, fininho, fininho. Aqueles bicos lá de cima iam sumindo e a soma das áreas de todos os retângulos de A até B, com infinitos retângulos, é representada assim. Olha só, vocês já viram, né? A gente já viu aqui um símbolo quase igual a esse, né? Que representava as antiderivadas. Naquela época foi meio esquisito, né? Pô, de onde é que saiu esse símbolo? Aqui eu estou usando um símbolo muito parecido para designar algo bem concreto, a área da região. E ele vem, essa simbologia aqui, ele vem justamente daquela ideia inicial, que eu posso aproximar por uma soma de áreas de retângulos. Como é que eram as áreas dos retângulos? A base era um ΔX e a altura era f de algum x, que eu pegava lá, um xzinho que eu pegava aqui na base. E aí, se eu somar uma infinidade de retângulos, essa soma tende a me dar o valor exato da área, que é dado da seguinte maneira. Olha só. Uma outra função, que eu estou representando por f maiúsculo, menos o valor dessa outra função em A. Olha só, aqui eu estou representando a área exata da região, que seria a soma das áreas de infinitos retângulos. Ou melhor, seria o valor exato da área que a gente obtém, em tese, né? Aumentando indefinidamente o número de retângulos que aproximavam a área da região. Né? Quando o número de retângulos tende para infinito, aquela soma aproximada tende para um valor exato, que pode ser dado por essa expressão. Tá, é uma expressão bem simples de calcular, né? Puxa, para calcular a área, só preciso fazer isso? Pegar uma f-zona aí, uma tal de uma f-zona e fazer f-zona de B menos f-zona de A? Sim, só isso. Aí, agora, quem é essa f-zona, né? Aí é um mistério? Não, já esclareço.
F' é uma antiderivada da F'zinha. Olha lá. F' é uma função cuja derivada vai dar a F'zinha. Está vendo? Uma antiderivada da F'zinha. Então, se eu quero achar essa área aqui, eu só preciso obter a antiderivada da F'zinha. Aí eu faço f de B menos f de A. Simples. Simplíssimo, gente. Fazer antiderivadas, nós já calculamos várias aqui, né? Não era uma coisa assim tão difícil. Às vezes era até bastante fácil, às vezes era um pouco mais difícil, né? Mas a gente já calculou muitas delas. Aí você dizia, puxa, mas por que você não fez logo isso e pronto? Por que ficou fazendo retângulo, não sei o quê? Bom, o que acontece é aquilo que eu falei de início, que nem sempre nós podemos calcular esse valor exato. Por quê? Porque nem sempre é possível expressar essa função f. Sim, nem sempre. Não é que ela não exista, até existe essa função, só que é impossível expressá-la usando as funções matemáticas que a gente dispõe. São funções que você não consegue escrever. Qual é a função? Ela tem um jeitão, um formato lá, que na hora que você vai... Bom, a fusão é igual a quê? Sei lá. Você não consegue obter, você não tem ferramenta matemática capaz de obter exatamente a expressão dessa função. Tá? Então, nesses casos, o que você faz é fazer o cálculo aproximado da área. Isso acontece, por exemplo, na estatística. Vocês vão ver isso lá quando fizerem curso de estatística. Há um cálculo, um dos métodos assim mais utilizados pela estatística, cai numa integral que não dá para expressar f. É tudo feito por método aproximado, tá? Ok? Bom, mas sempre que dá, em muitos casos, a gente consegue obter a antiderivada. Então, vamos ver exemplos onde a gente calcula a antiderivada e aí obtém o valor da área. Tá? Esse teorema ele é fundamental desse trabalho de áreas. Né? Inclusive, ele recebe o nome de teorema fundamental do cálculo. Olha só, porque ele é extremamente importante. Ele dá uma maneira muito simples de você calcular a área. A área se representa por essa expressãozinha aqui, tá? Essa expressãozinha, o nome dela é integral definida, tá? Quando a função está nessa posição, ou seja, quando o gráfico da função está acima do eixo x, então, essa conta nos dá exatamente o valor da área, tá? Agora, tem um detalhe aí. Isso é a área da região quando a função tem um gráfico acima do eixo x, tá? Quando o gráfico ficar diferente, por exemplo, se você tiver um gráfico que vem assim, corta para cá, aí você queria saber essa área aqui, olha só. Então, tem pedaço de área para baixo do eixo x, aí isso aqui já vai precisar de uma adaptação, que nós vamos ver como é que faz, tá? Como está aqui, só te dá área nesse caso. De qualquer forma, você pode sempre fazer esse cálculo. Esse cálculo se chama integral definida da função. Só que, para ter essa interpretação de área, precisa dessa configuração aqui, do gráfico da função que está acima do eixo x. Ok? Bom, vamos fazer exemplos, né? Vou apagar aqui, hein? Olha lá. Vamos pegar aqui. Eu tenho aqui uma jaca separada. Olha, vou imaginar f de x igual a menos x2 mais 2x mais 3. Tá? A gente quer a área entre o gráfico dessa função e o eixo x de x igual a menos 1
até x igual a 3. Vamos lá. Vamos ver. Como é que é o gráfico disso, hein? Vocês sabem me dizer? Gráfico de uma função quadrática, função de segundo grau, né? O gráfico é uma parábola. Parábola, exato. E essa parábola vai ter a concavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima. Negativo aqui. Para baixo, para baixo. Baixo, exato. Bom, para desenhar a parábola, eu preciso saber, uma maneira é achar os pontos onde ela corta o eixo x. Achando esses pontos, aí é só fazer a concavidade para baixo, passando ali naqueles pontos. Olha só, como é que eu acho os pontos onde a curva corta o eixo x? Imagina, num ponto aqui onde a curva cortou o eixo x, o valor da função é 0, né? Porque aqui no eixo x, todos os pontos têm y igual a 0, né? Então, repara, para descobrir onde a função corta o eixo x, eu vou resolver essa equação. Eu vou descobrir quando é que o valor da função dá 0. Né? Como é que vai dar isso? Olha, eu posso ali, para resolver aquela equação, usar o Bhaskara, né? Mas dá menos conta. 2 e 1. Eu creio que são 2 e 1, sim. Vamos ver. Vamos resolver. Uma maneira que ajuda nas contas do Bhaskara, sempre que você tem o A negativo, é multiplicar tudo por menos 1, os dois membros da equação, para o A ficar positivo, o coeficiente do termo quadrado. Aí vai ficar assim. Isso melhora, facilita um pouco as contas lá no Bhaskara, na raiz, não sei o quê. Você fica com uma conta mais tranquila, porque reduz o problema do sinal menos. Aqui... Não dá para fazer, professor? Oi, diga. Não dá para fazer por soma de produto, não? Aqui também fica mais fácil aqui, você fazer soma-produto. Você vê que o produto é menos 3 e a soma é 2. Aqui, você teria que inverter, né? Aqui o produto seria menos 3 e a soma 2. Quando eu multipliquei por menos 1, esse é o produto e essa é a soma. Mas eu recomendo que você sempre faça isso quando for usar o Bhaskara, tá? Bom, se o produto é menos 3 e a soma é 2, quais são os números? Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Né? Tá? Então, o colega tinha arriscado dois valores aí, mas não bateu, né? X igual a menos 1 e x igual a 3. Né? Qualquer um pode... Quem não conhece esse truque do produto, da soma, aplica o Bhaskara ali que você vai chegar rapidamente nesses valores. Tá? Bom, vamos ver. Menos 1 podia ser aqui. Menos 1, 1, 2, 3. A parábola vai ficar mais ou menos assim. Vamos lá, ela tem que passar aqui assim, aí vai descendo e corta ali. Pronto, a gente aumenta aqui um pouco o ponto, aí ela passou ali. Pronto. Essa parábola está feia demais, né? Mas vamos imaginar que está boa. Eu vou mudar aqui, esse de menos 1 até 3, por enquanto, não gostei, não. Vou mudar aqui. Vou mudar de 0 até 2. Pronto. Olha só. 0 é aqui, né? 2 seria aqui. Então, repara. De 0 até 2, eu estou aqui. Né? Em x igual a 0, está aqui o valor da função. Em x igual a 2, está ali o valor da função. Então, a área que a gente quer calcular é dessa região aqui. Está vendo? Uma região que está acima do eixo x. Portanto, eu posso dizer que o valor exato dessa área, né, que corresponderia àquela aproximação por retângulos, quando o número de retângulos aumenta tendendo a infinito,
aquela aproximação tende para esse valor aqui. O que se chama integral definida, ó, vai de 0 até 2. De 0 até 2. Da função que cobre aqui, cujo gráfico fecha a região por cima, que é aquela função ali, menos x2 mais 2x mais 3 dx. Esse é o símbolo que representa o valor exato da área. Para calcular, a gente tem aquela propriedade, né? Aquele teorema. Olha, eu tenho que fazer a antiderivada em 2 menos a antiderivada em 0. Viu lá? E calcular essa antiderivada vai ser muito fácil. Eu chego aqui, onde? A antiderivada. Qual vai ser a antiderivada disso aqui? Dá para escrever a resposta direta aqui, né? Antiderivada, né? Integral indefinida que a gente usava de menos x2 é menos x3 sobre 3, não é? Mais 2x. Qual é a antiderivada de 2x? X ao quadrado, né? Quando você derivar x ao quadrado, vai dar 2x, né? Mas, qual é a antiderivada de 3? Para dar 3, a gente deriva 3x. Está vendo lá? Pode entrar aqui mais uma constante. Tá? Essa é a antiderivada da funçãozinha f, que delimita a região aqui por cima. Então, a área dessa região é f de 2 menos f de 0, pelaquela propriedade, né? Onde f está aqui, é a antiderivada. Agora é só calcular. Quanto vale f de 2? Será que a gente consegue encaixar tudo aqui? Vamos lá. Senão vai dar uma continha grande. Vamos trazer lá para cima, né? O espaço aqui já está acabando. Então, eu tiro esse negócio daqui. E vamos lá. Aí eu vou subir. Pronto. Ó, daqui, nós vamos lá para cima. Olha só. Vamos ter f de 2 mais f de 0 vai dar menos 8 terços, mais 4, mais 6, mais c, né? Menos f de 0. f de 0, 0, 0, 0, c. Está vendo lá? Bom, até dava aqui apertando, né? Olha só, o c vai cortar, né? Você vai ficar c menos c, vai embora. Aqui dá 10 menos 8 terços. É 22 terços, não é isso? Acho que é. Que 10 é a mesma coisa que 30 sobre 3. 30 menos 8, 22. Pronto. Está aqui. Rápido, né? Esse é o valor dessa área. Percebeu? O professor, eu não precisaria necessariamente desenhar o gráfico para fazer o cálculo, né? Olha, nesse momento, como tudo, você já sabe, eu estou dando curvas acima do eixo X, então a área é só fazer isso, do início até o fim, tal. Parece que não precisa desenhar o gráfico, né? Só que, em geral, é fundamental você fazer o gráfico, porque você tem que entender o que está acontecendo ali, porque vão acontecer vezes, aquele negócio que eu falei, às vezes o negócio está assim, imagina. E a área é isso aqui. Esse cálculo da gente funciona bem para essa área daqui. Mas tem um pedaço de área aqui para baixo do eixo X. Aqui a gente tem que fazer um cálculo um pouquinho diferente. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que calcula aqui. É muito parecido, mas tem um detalhe diferente para poder trazer aquele cálculo para cá. Então, você tem que saber o que está acontecendo. Senão você não vai ter como...
adivinhar, né? Ah, mas tem um pedaço aqui que está para baixo, né? Tá? Olha só, nesse mesmo problema aqui, Professor, só um detalhe ainda, aquele que perguntou, repara, aquela pergunta é boa para todos. Se eu tivesse falado de x igual a 0 até x igual a 4, olha só, o problema é a área entre uma curva e o eixo x, a curva é o gráfico dessa função, e x vai de 0 até 4. Olha, 4 estaria aqui, né? Então, repara, a parábola ia continuando e ia cortar aqui. Repara, de 0 até 4, a região ia pegar isso tudo aqui, mais esse pedaço aqui. Olha lá, pegou um pedaço para baixo, né? Tá vendo? Entre a curva e o eixo x, com x de 0 a 4. Aqui a curva está para baixo. Entre a curva e o eixo x é isso aqui. Viu lá? Então, o gráfico é fundamental. Sem o gráfico, você não tem como adivinhar o que está acontecendo ali, e você pode entrar pelo cano. Tá? A pessoa que perguntou, alguém falou, me chamou, diga. só para confirmar, essa forma aí de calcular só serve para y maior que zero, né? Nós vamos ver a adaptação para y menor que 0, tá? Vai ter uma pequena adaptação. Nós vamos ver. Agora, do jeito que está, é só quando o gráfico da função está acima do eixo x, só quando o valor da função é maior, ou podendo ser até em alguns pontos igual a 0, tá? Vamos ver um outro exemplo. Digamos que eu colocasse assim, uma função bem fácil. F de x igual a 1 menos x ao quadrado. Espera aí, deixa eu botar um enunciado aqui. Área delimitada pela curva y igual a 1 menos x ao quadrado, né? A curva é o gráfico da função 1 menos x ao quadrado, pela curva 1 menos x ao quadrado, e pelo eixo x. Tem que fazer o desenho para ver as coisas, ver exatamente que região é essa. Percebe? Olha lá. Novamente, parábola com cavidade para baixo, cortando o eixo x, onde? Se você fizer, tem que achar os pontos onde ela se anula. Aí é muito rápido, né? Quando é que 1 menos x2 dá 0? Quando x ao quadrado for igual a 1, não é? E x ao quadrado é igual a 1 quando x é 1 ou menos 1, né? Nos dois casos, x ao quadrado dá 1. Então, você podia... A curva corta aqui, em menos 1, corta aqui em 1, e aí, olha só, o gráfico vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Pronto. Ó, essa é o gráfico de y igual a 1 menos x ao quadrado. Aí o problema fala, área delimitada pela curva tal, pela aquela parábola, né? E pelo eixo x. Cadê a área delimitada? Cadê a região delimitada por essas duas curvas? Você enxerga aí uma região delimitada, uma área delimitada por essa e pelo eixo x? O eixo x está aqui.
Cadê a região delimitada? Está vendo aí? Ó. É essa aqui, né? Aqui ficou delimitada uma área, né? Para lá vai abrindo, não delimita nada, 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 nada. Onde delimita é ali, né? Claro? Ok? Então, 1 minuto para você calcular essa área. Vai lá, pessoal, tenta aí. Lápis, papel. E aí? Quem achar, avisa, tá? Ó, só montando aqui a integral. Você tem que fazer integral definida, né? Que é o que te dá a área. Do início até o fim da região. É de -1 até 1. Da função cujo gráfico delimita aqui por cima. 1 menos x ao quadrado. Agora, você tem que achar a antiderivada da função e fazer o f de b menos f de a. Acha aí. Então, pessoal, olha lá. Na hora que eu achar a antiderivada, digamos que ela é f-zona. Os livros costumam usar esse símbolo, uma F maiúscula aqui, uma F minúscula aqui. Então, estou usando uma nomenclatura que é muito genérica, aí, que todo mundo usa. Olha só, f-zona de 1 menos essa f-zona de -1. Tá? Agora, essa F maiúscula aí é a antiderivada da Fzinha. Ou seja, antiderivada é a mesma coisa que integral indefinida, né? Nessa altura, o pessoal começa a achar esquisito, né? Puxa, a área que é dada por essa, representada por esse símbolo que se chama integral definida e é calculada dessa forma,
esse símbolo é bem razoável para ela, porque vem daquela ideia de que está somando uma infinidade de retângulozinhos, e como são infinitos retângulos, eles te dão a área exata. Vem dessa ideia. Então, é natural você usar uma soma, um S de soma. Agora, aqui, na integral indefinida, fica um bocado esquisito, né? Por que usa o mesmo símbolo? Quer dizer, não é o mesmo, mas é praticamente o mesmo símbolo, né? A única diferença é que aqui não tem A e B, né? Não tem -1 e 1. Né? É só tirar esses números daqui que vira integral indefinida, vira antiderivada, né? Por que essa notação tão parecida, né? Um pouco mais à frente a gente discute isso, tá? Tem várias relações aí que levam a esse uso do mesmo símbolo, tá? Vamos ver, vamos continuar aqui. Olha só, a antiderivada disso aqui é x menos x3 sobre 3 mais a constante. Né? Olha só. Então, eu vou trazer para cá. F de 1 menos F de menos 1. Essa é a F zona. F de 1 é 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço mais C. Menos F de menos 1. Vai ficar menos 1 aqui. Agora, aqui, menos 1 ao cubo é menos 1, menos mais 1 terço, mais C. É essa a conta. Quanto é que vai dar isso? Dá 1, mais 1, 2, menos 1 terço, menos 1 terço, menos 2 terços. Olha, nas minhas contas, deu 4 terços. O C vai cortar, né? Vai ficar C menos C, ele corta. O valor é 4 terços, daquela areazinha vermelhinha ali. Viu lá? Até aí. Tá tudo bem? Bom. Professor, Diga. para mim tá meio complicado ainda essa ideia. Tá. Complicado onde? No cálculo? Professor. Professor, esse 4 terços aí, como é que eu não entendi? Não entendi o que você falou? Não entendi a sua pergunta. Você repete, por favor? O 4 terços. É a conta. Ó, vamos ver. Aqui tem 1 menos 1 terço, né? 1 menos 1 terço vai dar 2 terços. Claro? Mais C. Tá, entendi. Vai ser menos 2 terços. Isso. Aqui vai ficar menos 2 terços mais C. Quando tirar o parênteses, vai ficar 2 terços mais C, aí menos, né? Vou tirar o parênteses, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que estava aqui dentro, né? Menos com menos vai dar mais, e aqui menos com mais vai dar menos, né? Fica assim. 2 terços mais 2 terços, 4 terços, C menos C, 0. Oi, diga. Eu não sei se eu estou delirando, mas esse 1 terço não é x ao cubo? E como é menos 1, deveria ficar menos 1 terço? Professor, o meu F de menos 1 deu 0 e o F de 1 deu 2 terços. Professor, É isso. o A não seria o menos 1 e o B não seria 1, e aí a conta ficaria meio que inversa, tipo F de menos 1 menos F de 1, e não F de 1 menos F de menos 1. Não, Fiz não. assim. Não. Olha só. Eu vou tirar esse exemplo, eu preciso de espaço. Se eu tivesse um quadro grande, eu faria do lado, mas aqui no computador não cabe na tela tudo, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, porque eu acho que melhor vai ajudar a clarear. Espera aí, deixa eu ver se eu tiro só aqui, sem tirar as contas, para vocês verem, para clarear as ideias aí. Olha só.
A jogada é a seguinte. Como é que é a história? Deixa eu ver. Aqui, tá certo. Ó. Não, vou trazer esse eixo mais para frente. Olha só. A situação é a seguinte. Eu tenho um gráfico de uma função f', tá? Então, uma tinta preta agora. Tá bom. E o gráfico. Pronto. Aí. Aqui é x igual a A, aqui é x igual a B. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Tá? Bom, aqui dentro tem uma área. Olha só. Vamos chamar de R essa região. Cálculo exato da área. Exata. Não é o cálculo aproximado. R, né? Essa região. É feito por essa expressão que é chamada de integral definida. No caso, bom, no caso está genérico, né? Está aqui, uma f de x. E como é que se calcula essa expressão? Como é que se calcula isso que é chamado de integral definida, que representa a área exata de R, nesse caso em que a curva está acima do eixo x? Isso é calculado como f' de B, o ponto mais à direita, menos f' de A, o ponto mais à esquerda. Percebe? É o mais à direita menos o mais à esquerda. E quem é essa camarada f' aí? Onde f' é uma antiderivada da f', ou seja, é uma função cuja derivada vai dar f'. Você pode até escrever assim. Quer ver? Escrever de uma maneira diferente? Onde f' é uma integral indefinida da f'. Isso é tudo a mesma coisa. Chamar de antiderivada, chamar de integral indefinida. Né? Dizer que é a função cuja derivada vai dar isso. Tudo sinônimo. Então, olha só. A área exata, que é a integral definida, pode ser calculada assim. Quer dizer, pode ser calculada assim, desde que eu consiga achar a f'. E quem é a f'? É uma integral indefinida, uma antiderivada da f'. Viu lá? Agora, vamos olhar o exemplo aqui embaixo. No exemplo, eu estava querendo fazer uma área que começava em -1 e até 1. Aqui, o ponto bateu no eixo x, não tem problema. O que ele não pode é estar abaixo, né? Ele tem que estar para cima ou encostando no próprio eixo x. Professor? Olha só. Então, mas o que está me pegando um pouco é qual é o B e qual é o A? Ponta da esquerda para a direita? Ou... Veja bem. A é o primeiro, mais à esquerda, B é o segundo, mais à direita. Eu represento assim, sempre do menor para o maior. Então, eu faço f' do maior menos f' do menor. Está vendo? Sim. Era isso que está me pegando. Então, aqui, integral de -1 até 1. Não, área de -1 até 1 vai ser, no símbolo, integral de A até B. Da esquerda para a direita. Então, integral de -1 até 1. Está vendo? Como é que calcula? Isso aqui é só um símbolo que representa aquela área. Tá?
Agora, como é que calcula isso? Fazendo o f de B menos f de A. O f do ponto mais à direita menos o f do ponto mais à esquerda. É assim que se calcula. E quem é a f-zona? É a antiderivada da fzinha. Eu tenho que achar uma integral indefinida da fzinha. Achei aqui. Aí eu faço. Essa é a f-zona. Aí eu faço f-zona de 1 menos f-zona de menos 1. Aí agora aqui é só conta. Melhorou agora? Ou não? Ainda tem gente enrolada aí? Mais ou menos? Ó, nós vamos fazer uns exemplos agora. Isso vai clarear. Eu garanto a vocês que até o final da aula isso clareou totalmente. Posso apagar aqui esse negócio todo? Ó. Tem um pouquinho mais de paciência, vocês vão ver se tudo vai ficar claro. Chegar no final da aula, vocês vão dizer, poxa, mas o negócio é fácil, como é que eu fiquei tão enrolado, né? Esse professor me enrolou aí, e o negócio é tão fácil. Vamos ver, deixa eu apagar aqui. Vocês podem acreditar. Chegar no final da aula, vocês estão todos achando que isso é a coisa mais fácil do mundo. Ou pelo menos achando que é fácil. Olha lá. Vamos ver uns exemplos assim? Primeiro, esquece um pouco a questão da área. Vamos calcular a integral. A integral definida. Ó, integral definida, digamos, qualquer coisa. De 1 até 3, de uma função aí qualquer. Vou inventar uma função aqui. Raiz de x. Não tem nem de parênteses. Ó, de raiz de x dx. Pronto, quero calcular isso. Esquece um momento que isso é uma área, tá? De uma certa região. Tá? Agora, vamos esquecer um pouco. Vamos só focar no cálculo da integral. Ó, isso aqui sempre é calculado assim. Uma função no segundo ponto menos uma função no primeiro ponto. Tá? F-zona de 3 menos F-zona de 1. Olha só. E agora, como é que faz? Tem que achar essa F-zona. Quem é a F-zona? F-zona é a função dada pela integral indefinida dessa funçãozinha ali. É a antiderivada. Como é que calcula essa integral indefinida? Essa é a forma de calcular a integral definida. A integral definida é sempre calculada assim. Assim que nós vamos calcular. Onde a f-zona é a integral indefinida dessa funçãozinha que aparece aqui. Bom, vamos achar isso aqui. Como é que faz esse negócio? E é fácil, né? Isso é x elevado a meio. Então, x elevado a n, integral indefinida, antiderivada, é x elevado a n mais 1, meio mais 1, dá 3 meios. Sobre n mais 1, 3 meios. Mais uma constante. Olha aí. Está vendo? Isso é a antiderivada, que a gente já calculou 1000 vezes em outras aulas. Aqui eu posso arrumar sobre 3 meios, é vezes 2/3. Raiz quadrada de x ao cubo mais c. Viu lá? Calculei aqui a antiderivada da fzinha. Certo? Olha lá. Essa antiderivada vai servir para a gente calcular a integral definida. Então, eu coloco aqui. Então, a integral definida de 1 até 3 de raiz de x dx é igual, repara, é de 1 até 3. Eu faço f de 3 menos f de 1. Tá? Aqui fica ao contrário, né? Porque a gente pensa de 1 a 3, mas faz de 3 menos a de 1. Então,
É a F-zona. Cadê a F-zona? A F-zona está aqui, está lá. Olha lá. Calculada em 3. 2/3 da raiz quadrada de 3 ao cubo. 27. Tá? Menos F-zona de 1. F-zona está ali. F-zona de 1, fica 1 ao cubo, raiz de 1 é 1. Menos 2/3. Ah, peraí, eu esqueci o mais C, né? Olha só, empolgação. F de 3 é isso mais C. Ó, esqueci o mais C. Menos F de 1. 2/3 mais C. O que acontece ali? C vai cortar com C. Né? C menos isso, menos aquilo. C corta com C. Aí dá uma conta esquisita aí, porque tem esse raiz de 27, né? Eu deixo indicado. Ó, 2/3. Não precisa agora a gente se preocupar em ir para a calculadora fazer essa conta, né? Vai deixar indicado. Tá aí. Esse é o valor desta integral. Posso colocar aqui, ó. Valor da integral. 2/3 da raiz de 27 menos 2/3. Pronto. Levei lá para cima. Tá? Esse exemplo está entendido? Se alguém não entendeu esse exemplo, que é um exemplo puramente de cálculo, né? Fale agora. Hein? Entendeu, professor? Compreendo. Tomem sempre cuidado com de 1 a 3. Você faz F de 3 menos F de 1. Há uma inversão, né? Realmente há. Não é assim, tá? Esse é o cálculo, tá? Tem toda uma teoria por trás explicando o que é isso, por que é isso, tá? Olha, vamos fazer um outro exemplo agora. Exemplo. Outra integral. Sei lá, de 1 a 2. Estou dando números pequenos só para a gente ter contas pequenas, né? Porque o nosso objetivo não é ficar. Podia fazer de 10 a 200, mas ia dar uma conta danada, né? Vamos fazer continha pequena, né? Ó, de quê? Vamos botar uma função aqui. Sei lá. 2x mais 3. Pronto. Não. 2x mais 4. 2x. Mesma coisa. Ó. Como é que faz a integral definida? Quando tem esses números aqui, é porque é uma integral definida, né? Que pode ser calculada sob certas condições, né? Pode ser utilizada para calcular uma área. Agora, olha só, esses numerozinhos aqui, eles têm nome. Eles são chamados os limites de integração da integral, tá? Então, sempre que eu falar em limites de integração, você já sabe, são esses dois carinhas. Esse de baixo é o limite inferior e esse de cima é o limite superior. É o nome deles, tá? E isso tudo é a integral definida. Como é que calcula esse bicho? Tem que achar aquela f-zona. Aí eu faço de 2 menos 1. F-zona de 2 menos F-zona de 1. F-zona quem é? F-zona é a antiderivada. F-zona é a antiderivada. A integral indefinida da funçãozinha original que aparece aqui na integral definida. Pronto. Termina esse aqui agora, gente. Quando é que vai dar isso? Termina aí. Me avisa quando terminar, me conta aí o valor que você achou.
Quanto dá esse treco? Isso é fácil, né? Isso é integral indefinida, é antiderivada. Qual a função que você derivou e o resultado é o 2x? Qual é? E quando deu 2x mais 4? Qual é a antiderivada disso? Função cuja derivada vai dar 2x mais 4. Integral indefinida. Tem 300 nomes, né? Primitiva, lembra? Também pode chamar de primitiva. Integral indefinida, antiderivada, primitiva, tudo sinônimo. Ô, gente, quanto dá isso? Isso aqui, quem não sabe fazer, tem que voltar lá para as primeiras aulas. É x² mais 4x mais c? Isso. É uma integral indefinida bem básica. A gente já passou por isso, várias aulas, né? X² mais 4x mais c. Está aqui. Agora, essa, então, é a f-zona. Então, o que nós temos que fazer agora é calcular f-zona de 2 menos f-zona de 1. Calcula aí, vê quanto é que dá. Vai 3? Então, valores diferentes. Vamos lá, vamos calcular aqui. Eu não sei quanto vai dar, não. Tem que fazer a conta. Olha lá, f-zona de 2. Vai entrar um 2 aqui. Vai ficar 4 mais 8, né? Vamos botar 2? 4 mais 8 mais c. Vai ficar 12 mais c. Concorda? 4 mais 8. Tá? Professor, a minha deu errado. Eu fiz de 3 e 1. Não sei de onde que eu tirei esse 3 aqui, não. Você botou 3 aqui? Então, eu botei 2 aí, mas na hora de fazer o Fzão do menos aqui, eu coloquei um 3, não sei por quê. Ah, se enganou na hora e trocou o número, né? Então, destroca aí, vai, conserta aí. Olha lá. F-zona de 1. Tem que fazer x igual a 1. Vai dar 1 mais 4, 5. O meu deu 7. É. Olha lá. Quando O meu também. vai dar 7 aqui, todo mundo Eu vê? também. Vai tirar o parênteses, vai ficar menos 5 menos c. 12 menos 5, 7. C menos c vai cortar c, né? 7. Viu lá? Então, o cálculo da integral definida é sempre esse. A gente pode dar umas melhoradinhas no cálculo da integral definida. Quer ver? Posso apagar os dois exemplos? Eu vou apagando o anterior. Pode, professor. Tá. Vamos lá. Professor, aproveitar que o senhor não está explicando nada, Diga. só para avisar que quinta-feira dessa semana e da semana que vem, a gente vai ter, algumas pessoas, né? Vai ter aula de matemática financeira lá na Praia Vermelha. E aí, como a nossa aula acaba às 4h40 e a aula do senhor é virtual, eu não sei se vai dar para a maioria aqui assistir a aula, porque muita gente vai estar voltando para casa, enfim. Ah, me diga uma coisa, a aula lá termina que horas, essa aula de matemática financeira? É 4h30. Acaba 4h30, 4h40. Eles querem que você vá da praia até a casa, até lá da Praia Vermelha até a casa de vocês assim, instantaneamente? Tem algum tipo de teletransporte mágico? Alguma coisa? Pois é. Já tinha fretado. professor. Não é possível. Bom, uma parte da turma está nessa situação. Bom, eu posso fazer assim uma aula de exercícios só para quem estiver por aí, sem dar nenhuma matéria nova, né? Uma coisa assim. Pode fazer vai ter uma parte da turma aí, não vai estar todo mundo lá na matemática financeira, ou vocês todos, dentre vocês que estão aí assistindo, vai ter alguém que não vai para lá? Eu não vou não, professor. Professor, nem Eu eu também não. acho que vou. a maioria vai. A maioria vai, mas tem alguns que não vão. Bom, para esses que não vão, a gente pode, eu também, já que eu posso fazer uma aula assim de tirar dúvidas, aí dá tempo até do pessoal ir voltando para casa, né?
Uma aula, assim, tirar dúvidas, fazer exemplos variados sobre isso que a gente já viu. Nada de novo, tá? Para não atrapalhar a vida de ninguém. Agora, vocês deem uma reclamadinha lá, né? Que confusão que eles fizeram. Então, professor, Diga. eu acho assim, sei lá, né? Pode ser aula de tirar dúvida, mas como, assim, eu acho que não é muito bom eu falar, tá ligado? Porque eu também moro perto, então eu chego em casa até rápido, mas a questão é a seguinte, como a sua aula fica sempre gravada e Bom, dá para assistir a aula lá da faculdade, eu não me importaria, assim, de chegar, pegar a aula na metade e depois assistir a gravação. pois é, mas isso sempre é Mas meio... aí pode ter gente que se importe, então, assim, pode ser aula de tirar dúvida e tal. Preferindo uma aula assim que não comprometa, tá? Eu sei que fica a gravação, o cara pode depois de noite ver a gravação, mas sei lá, na verdade a gravação é assim, para o cara que teve algum problema, né? Mas assim, pegar assim, metade da turma Então, é realmente. complicado, sabe? Eu preferia fazer uma aula, para a gente não perder, a gente faz uma aula assim, vai tirando dúvida, vai fazendo exercício, faz um monte de exercício, fica uma aula prática. Sim, até porque a aula lá que vai ter vai ser bem nesse molde mesmo, uma aula mais de tirar dúvida e tal. Também não vai ter matéria nova. Os professores que estão dando aula presencial, eles não estão dando matéria nova na aula presencial. Ah, tá. Porque essa aula, normalmente, vocês têm remota antes da nossa aula, é isso? Sim, a gente. Sim. Ah, e dessa vez vai ser lá. Mas que gente louca, né? Vai ser uma aula assim, só para fazer, arrumando confusão, né? Bom, a gente resolve assim, a gente tira dúvidas, sabe? A gente tira dúvidas, faz exemplo. Vai ser uma aula prática, assim, em cima das coisas que a gente já viu. Vou botando exemplo aqui, exemplo, das aulas anteriores. E aí, quem tiver aí vai ter um bom momento de estudo, de fixar e de compreender melhor tudo que já foi visto e fixar melhor, né? Vai ser bom para quem está aí. Sempre é bom, tá? E matéria mesmo, a gente continua. Vai ser por 2 quintas-feiras, nessa semana e na semana que vem. Aí é isso? Na semana que vem também vai ter essa aula aí. Sim, sim. Tá. Então, na semana que vem, a gente faz a mesma coisa. Vai fazendo exercício. Eu vou inventando um monte de exercício aqui. Exercício para inventar não falta, tem uns montes. Tá? E aí, quem puder assistir vai ficar bem treinadão, né? Vai ficar craque na matéria. Né? Tá? Ok? Show, Bom, professor, de acordo. ok, então está combinado. Por 2 quintas-feiras vai ser assim. Agora, continuando aqui, então, olha só, eu queria dar pelo menos um fecho aqui nesse cálculo da integral definida, que agora está comendo firme, né? Mas vamos lá. Olha só, primeiro detalhe aqui na integral definida. Vocês viram, é só fazer f de uma coisa menos f da outra coisa, né? Ó, de 1 para 2, f de 2 menos f de 1. Aqui fica invertido. Aí vem mais C, porque f é a integral indefinida, né? A antiderivada, e ela tem um mais C. Só que, nesse cálculo, o mais C sempre vai cortar. Claro? Então, daqui para frente, quando eu estiver calculando integral definida, eu não vou nem escrever esse mais C aqui. Quer dizer, eu posso até escrever o mais C aqui, mas na hora de trazer para cá, eu não vou nem colocar. Tá vendo? Porque ele vai cortar mesmo. Por que eu vou ficar escrevendo um negócio que vai sempre cortar? Ele aparece aqui, menos ele de novo aqui. Vai cortar daqui com o daqui. Tá? Então, mais C eu não vou me preocupar mais em escrever. Tá? Tem um outro detalhe também, que é uma notação que abrevia um pouco o nosso trabalho. A gente consegue fazer a coisa um pouquinho mais rápida e escrevendo menos. É uma notação. Quando a gente escreve essa notação, parece que ela não serve para nada, mas na hora que a gente vê na prática, a gente vai ver que ela funciona bem. A notação é a seguinte. Ó,
essa expressão f de b menos f de a, que aparece aqui, né? F de 2 menos f de 1, f de sei lá quanto, menos f de não sei quanto, essa expressão a gente vai abreviá-la. Você pode escrever assim, f de x barra AB. Isso significa f de b menos f de a. Agora você pergunta, mas para que isso? Você vai ver já para quê. Vamos ver no exemplo. Ele vai abreviar nosso trabalho. A gente vai fazer as coisas de uma forma mais rápida. Vamos imaginar uma integral definida. Digamos, de 2 até 5. Caramba, vai dar umas continhas maiorzinhas? Não, não vai dar. Não. De x ao quadrado dx. Pronto. Eu quero de 2 até 5, integral, se lê assim, integral de 2 até 5 de x2 dx. Os limites de integração são 2 e 5, limite inferior 2, limite superior 5. Olha, eu tenho que chegar aqui, né? Eu tenho que chegar em f de 5 menos f de 2, não é? Assim que a gente tem feito. Aqui embaixo eu calculo a f. Não vou fazer mais assim, não. Eu vou calcular a f aqui dentro. Dentro, como se fosse uma integral indefinida. Qual é a antiderivada de x2? A integral indefinida. Eu esqueço por um minuto. Faz de conta que a integral é indefinida. Qual é a integral de x2? X ao cubo sobre 3. x3 sobre 3 mais c, né? Uma integral indefinida seria assim. Mas eu quero a definida. Então, eu vou fazer o seguinte. Mais c eu não vou usar, porque ele corta nas contas. Não precisa de mais c. Mas, peraí, ela é definida, não é indefinida. Eu tenho que botar f de b menos f de a. Aí eu boto aqui, barra de 2 até 5. Repara que quando eu faço isso, eu não faço separadamente o cálculo da integral indefinida. Eu faço tudo junto aqui. Aí eu evito fazer esse cálculo separado, eu escrevo menos e ando mais rápido. Olha só. Agora é só fazer. Eu já sei que isso representa f de b menos f de a. Então, é 5 ao cubo sobre 3 menos 2 ao cubo sobre 3. Acabou. Fim. Percebe? Eu fiz isso tudo, só que num espaço muito menor. Está vendo? Que gastei uma linha quando precisava gastar 2. Mas a economia não é tão grande assim. É grande, sim, em problemas mais trabalhosos. Quando as antiderivadas são mais trabalhosas, aí faz uma grande diferença. O gráfico de raiz cúbica, pronto. Não vai ficar muito proporcional, não, mas eu vou botar aqui o 8, tá? O 8, na verdade, ia ficar mais lá para frente, mas aí ia ocupar espaço demais. O gráfico da raiz cúbica é uma coisa mais ou menos assim, tá? Está meio mal feito, mas meio tortinho, né? Mas agora não quero caprichar muito, não. Tem uma área aqui. Uma área que vai de x igual a 1 até x igual a 8. Curva acima do eixo x. Então, essa região acima do eixo x, né? Então, essa área é dada pela integral definida de 1 até 8. De 1 até 8. Da função raiz cúbica de x dx. Hã? Isso, na hora que fizer as contas, vai ser a f de 8 menos a f de 1.
né? E aí vai dar lá um certo valor. Vamos calcular aqui embaixo. Mas eu não vou calcular a f-zona separadamente, não. Vou calcular tudo junto num pacote só. Tá? Então, olha lá. Vou trazer para cá. Eita. Integral de 1 a 8 da raiz cúbica de x dx. Eu começo fazendo como se fosse uma integral indefinida, até eu chegar na antiderivada. Quando eu chegar na antiderivada, né, na indefinida, aí que eu me lembro que é uma integral definida, tá? Olha lá. Então, na integral indefinida, eu tenho que escrever isso como x elevado a n, não é? Assim? Então, vai ser integral de 1 a 8 de x elevado a 1/3. Eu vou repetindo aqui os limites de integração, mas eu não estou nem pensando na definida, eu estou pensando na indefinida, né? Ó, aqui eu já sei achar a integral indefinida. Integral indefinida de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. 1/3 mais 1 dá 4/3. 1/3 mais 1 dá 4/3. Eu tinha feito a raiz de x hoje? Acho que não, né? Bom, mas C não precisa pôr, porque a integral é definida. O que eu preciso é fazer f' de 8 menos f' de 1. Então, eu boto aqui a barra de 1 até 8. Isso mostra para a gente. Essa é a f', e eu vou fazer f' de 8 menos f' de 1. Vamos arrumar essa f', que está muito bagunçada, né? Sobre 4/3 é a mesma coisa que vezes 3/4, né? E ali fica a raiz cúbica de x à quarta. Tá certo? A f', ó, cheguei na f', bonitinha, arrumadinha. Tudo numa linha só. Mas não posso esquecer, eu fui fazendo as contas como se estivesse fazendo uma integral indefinida. Mas o que se quer é a definida. Então, eu vou barra de 1 a 8, para me lembrar. Agora, você tem que fazer o f' de 8 menos f' de 1. Então, está ali. Aí é só substituir. 3/4, né? f' de 8. Raiz cúbica, nossa, de 8 à quarta, né? Menos 3/4 de f' de 1. A de 1 fica mole, né? Fica 1, raiz de 1, 1. 3/4. Pronto. Está aí. Viu lá? Eu vou fazendo como se estivesse fazendo uma indefinida. Na hora que eu achei a indefinida, ou seja, a f', eu tasco barra de A até B. Está vendo? E aí eu faço f' de B menos f' de A. Pronto, acabou. Viu lá? Está encaixando agora? Temos tempo ainda, né? Temos. Vamos colocar mais um agora para vocês. Sobre esse aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então tá. Vou botar um aqui. Olha lá. Vamos imaginar aqui uma situação, uma área. Digamos que eu tenho aqui uma parábola assim, com cavidade para cima. Caramba, que parábola vai ser essa? Vai ser... Deixa eu arrumar uma parábola assim. Espera aí, gente. Mais 2. Deixa eu ver. T2 menos quadratura. Corta em 2. Tá. Pode ser essa daqui. Seria, digamos, poderia ser essa daqui, ó. F de x igual a x2 mais 2x mais 2. Tá?
Essa parábola não corta o eixo X, ela não tem raízes reais. Se você fizer igual a zero, você vai ver que não vai achar raízes reais. O vértice dela, não, perdão, menos 2x, perdão, menos 2x. Senão o vértice dela vai ficar aqui, ó, em x igual a 1, tá? Só para ilustrar o jeitão dela, né? Ó, e a gente quer essa área toda, que vai de 0 até 1, até o vértice ali. Pronto. E aí a conta fica fácil, com 0 e 1, né? Se eu botasse de 13 a 27, ia dar uma conta horrível, né? Mas de 0 a 1. Para você, gente, qual é o valor dessa área? Vai lá. Professor, é só inverter? Ao invés de fazer f de 1 menos f de 0, fazer f de 0 menos 1, f de 1? O que você quer inverter? Por que inverter? Nunca tem isso de inverter, não. Aqui é A, aqui é B. O mais à esquerda é o A, o mais à direita é o B. Você vai fazer, ó, integral de A até B da função, que é f de B menos f de A. Onde B é o ponto mais à direita e o A é o ponto mais à esquerda. É sempre assim. Não tem que inverter nada, não. É sempre da esquerda para a Ah, direita. sei lá, é porque a concavidade mudou, né? Não sei. Achei que fosse Não diferente. importa a concavidade. Podia ser qualquer coisa aqui, sei lá. Não importa. Não importa. É sempre assim, tá? Ok? Então, é com vocês. Vamos lá? Ó, como é que começa? Primeira coisa, uma área aqui, né? Acima do eixo X. Então, a integral definida de 0 até 1. Daqui até aqui. De quem? Da função cujo gráfico fecha aqui por cima. A integral de 0 a 1 de x ao quadrado menos 2x mais 2 dx. É isso que vocês têm que calcular. Essa área é isso aqui, dada por isso, por essa integral. Lembra que isso aqui sempre vai desaguar numa coisa do tipo f de x, antiderivada, né? De 0 a 1. Né? Aqui eu escrevi naquela notação simbólica. Isso aqui representa f de 1 menos f de 0, né? Então, f de b menos f de a. Esse f de b menos f de a eu posso escrever assim. f de x de a até b. Isso representa f de b menos f de a. Isso aqui, tá? É a notação abreviada para esse bicho todo que está aqui. Ô, professor, vai dar 4/3 esse negócio aí? Sei lá, tem que fazer as contas. Eu não fiz a conta ainda, não sei quanto vai dar, não tenho a menor ideia. Vou fazer, vou começar a fazer. Posso começar a fazer, gente? Olha lá.
Tá aí, mistério ainda, né? Penso também. Vamos lá. Integral de 0 a 1 de x2 menos 2x mais 2 dx. Olha lá. Começo esquecendo que a integral é definida e vou pensando como indefinida. Aí, como indefinida é muito fácil, né? Aqui não tem que mexer nada, né? Tem aquelas integrais indefinidas, você tem que arrumar e tal, puxar do denominador, transformar a raiz. Essa aqui já está tudo arrumadinho, né? Ó, antiderivada. x3 sobre 3 menos x ao quadrado mais 2x. Ó, se fosse uma integral indefinida, se não tivesse limites de integração, estava feito, né? Tá certo? Tudo bem? Agora, é integral definida, porque eu quero achar a área. Então, é de 0 até 1. Aí é o seguinte, como é integral definida, eu não vou perder tempo escrevendo mais cedo. Quem quiser escrever, escreve, mas é perda de tempo, porque ele vai acabar cortando. Então, não ponho o C. E aqui, para mostrar que é integral definida, eu ponho a barra de 0 a 1. Tá? Isso representa f zona de 1 menos f zona de 0. Vamos lá. F zona de 1. 1/3 menos 1 mais 2. Menos... A de 0 vai dar 0 mesmo. É isso exatamente que eu ia falar. A f zona de 0 é 0, 0, 0. Dá 0. Menos 0. Tá? Então, é só somar aqui. Menos 1 mais 2 dá 1, né? Aqui vai dar 1. 1 mais 1/3, 4/3. Foi isso que vocês falaram? Foi, né? Tá aí. Essa áreazinha aqui vale 4/3. Viu lá? Então, o processo é sempre esse, gente. Tem uma areazinha. Está acima do eixo X. Integral definida daqui até aqui. Do início, vindo da esquerda para a direita. Do início até o fim. De 0 a 1. Da função. Acha a antiderivada. Barra de 0 a 1. F zona de 1 menos F zona de 0. Fim. Acabou. Dá tempo para mais uma? Ainda dá. Vou botar uma menorzinha assim, com menos conta para vocês. Então, ficou claro para todo mundo? Acho que agora só faltava, né, praticar um pouco mais. Acho que agora já tá, o pessoal já está encaixando bem, né? Vamos imaginar uma função aí, qualquer uma. Caramba, tem que inventar uma função. Vamos fazer aqui. Digamos, a função x². Pronto, bem fácil. Também o nosso tempo está acabando, não pode ser coisa muito demorada. É a função f de x igual a x². Ó, a gente conta que aqui é meio. E aqui é 1. Pronto. Tá? Tem uma areazinha ali. Tá vendo? Uma regiãozinha aqui. De meio até 1. Pronto. Tá aqui. Qual o valor dessa área? Calcula aí. Isso é rapidíssimo, né? Até a função tão simplesinha, intervalo e tal. Vamos lá, gente. A área dessa região. Quando acabar, me avisa.
E aí, está saindo aí? Sim, professor, só um instante. Acabou já? Posso fazer? Ou tem gente fazendo ainda? Aquele exemplo anterior, antes desse exemplo, deixa eu fazer uma correção aqui. Naquele exemplo anterior, tinha uma situação meio sem pé nem cabeça. Qual a situação? Eu botei um desenho assim, né? E disse que a função era x2 menos 2x mais 2, não foi isso? Só que o gráfico disso, o gráfico dessa função não é esse. Tá? Não faz mal, tá? A gente faz de conta aqui que é, porque a gente estava interessado em saber como resolve, né? Mas o gráfico dessa função não é esse, não. O gráfico dessa função é bem diferente desse aqui, tá? Mas tudo bem. Vamos fazer de conta que estava certo, tá? Só que não é. Estava errado. Ou não? Não, gente, estava certo sim. Eu que me confundi agora. Está certo sim. Está certo, não tinha erro, não. Eu fui fazer uma continha aqui, enquanto vocês estavam fazendo, e minha continha não casou com o desenho. Aí eu achei que estava errado, mas agora eu vi que eu fiz a continha errada. Está certo sim. Tá, não houve erro, não. Tá? Eu crente que tinha errado. Bom, menos mal, né? Não tinha erro. Mas também se tivesse, se o gráfico não tivesse compatível com a função, não tinha problema, porque a gente estava querendo ver a mecânica do negócio, como é que resolve, né? Mas estava tudo certo. Podemos fazer esse aqui? Vou fazer, hein? Olha lá. Deixa eu apagar o anterior. Olha lá. Aquela história. Área. Região acima do eixo X. Integral definida. De meio até 1. De meio até 1. Nunca tem aquela história de inverter. Teve algumas pessoas que inverteram, né? Apareceu ali até no chat, a gente falando. Não tem que inverter nada. É vindo para a esquerda, sempre do menor para o maior. Fim. Integral definida de quem? Da função que fecha aqui em cima, cujo gráfico fecha ali em cima. Pronto. Então, vamos fazer. Ó. Olha lá. Eu tenho que achar a antiderivada. Aqui é óbvia, né? Qual é a antiderivada de x à quarta? A integral indefinida. X à quinta sobre 5. Né? Só que a integral é definida. Então, eu boto aqui a barra de meio até 1. O que essa barra está fazendo aí? Ela está me lembrando que o que eu tenho que fazer é pegar essa f-zona e calcular f-zona de 1 menos f-zona de meio. Tá? Então, f-zona de 1, 1/5. Menos f-zona de meio, meio a quinta sobre 5. Aí dá uma continha aí, né? Quanto é que dá isso? Ó, dá 1/5 menos... Aqui em cima fica 1 sobre 2 à quinta, porque esse expoente vai para o numerador e para o denominador. Né? A fração
elevado à quinta, esse expoente vem para o 1 e vem para o 2. 1 à quinta, 1, 2 à quinta, 2 à quinta é 32, né? Tá? Sobre 5. Então, finalmente, aqui eu ponho 1 à quinta, aí é menos o de cima, 1 sobre 32, vezes o inverso do de baixo, vezes 1/5. Pronto. Tá aí. Quanto é que vai dar isso? Dá 10, 160 aqui, né? Vai dar 1/5 menos 160. 1 sobre 160. Pronto, aí está ótimo, está lindo. Quem quiser deixar assim também está ótimo, assim também está ótimo, né? É sempre bom levar até uma forma mais razoável, né? Se quiser fazer as contas, vai dar 31 sobre 160. Alguém chegou nesse resultado? Sim, foi isso mesmo. Oi? Foi isso mesmo que deu. É isso mesmo, né? 31 sobre 160. É continha, né? Porque o importante mesmo é a gente saber chegar até aqui, né? Daqui em diante é fazer as contas, né? Tá? Olha só. Lá na página tem lista 4. Vocês podem fazer exercício 1 e 2 dela. Tá? E é isso. Próximas 2 aulas, nas próximas 2 quintas, né? É só na quinta, na terça-feira da semana que vem, vocês não têm a tal aula, não, né? Pelo que eu entendi, são 2 quintas. Então, na próxima quinta, a gente faz os exercícios. Aí, terça-feira que vem, a gente continua com a matéria. Na outra quinta, a gente faz de novo, tirar dúvida, exercício, prática, aquele negócio, né? Para ficar todo mundo craque aí na matéria. Alguma pergunta aí, gente? Não? Então, boa noite a todos. Até quinta, para quem estiver aí na quinta. Um abraço. Valeu, professor. Tchau, Obrigado. professor. Obrigado. Boa noite. Valeu.